Vamos lá agora, aulinha sobre Bacon. Francis Bacon, 1561-1626, mais ou menos a época de Descartes, que morreu em 1650. Ele foi um homem público elisabetano, o General Attorney, o advogado-geral do reino, e escreveu o novo órgão. E o mais importante é a Instauratio Magna das partes 1 e 2. O grande desenvolvimento da ciência empírica nos séculos XVI, XVII, 1500 e pouco, 1600 e pouco, repercutiu especialmente na Inglaterra, dando lugar ao empirismo inglês. Enquanto os racionalistas, como Descartes, valorizavam a matemática, especialmente a geometria, filósofos ingleses como Bacon e Locke valorizavam as ciências empíricas. Então, a matemática era o modelo para o racionalismo, enquanto as ciências empíricas, como a física, são modelo para o empirismo. E os filósofos racionalistas, como Descartes, Leibniz, Spinoza, atribuíam um grande peso à razão como fonte de conhecimento e acreditavam que nós nascemos com ideias inatas como as da geometria, que então nós desenvolvemos. E o método era essencialmente dedutivo. As suas inspirações, como eu disse, eram matemáticas. Descartes foi um grande matemático. Filósofos empiristas como Bacon, Locke, Berkeley e Hume atribuíram maior peso à experiência empírica como fonte de conhecimento. As ciências empíricas estavam nascentes, e o seu método era essencialmente indutivo. E Bacon foi um filósofo da ciência. Ele estava impressionado com as invenções, como a da imprensa, do compasso, da pólvora. Ele acreditava que o desenvolvimento da ciência iria melhorar a vida humana e queria contribuir com uma filosofia que tornasse isso útil. E nisso ele foi presciente, porque o desenvolvimento da tecnologia, hoje exponencial, é o que torna a vida humana mais humana, o que pode torná-la. E por isso, ele se voltou contra o que ele chamou de ídolos, que são disposições distorsivas da mente humana, individual e social. Nossa mente não é um espelho da realidade, tal como ela é, mas um espelho que a distorce. A mente humana, diz ele, não é um espelho que reflete os raios de luz de acordo com a sua real incidência, mas é mais como um espelho encantado, cheio de superstição e impostura. Ídolos lhes são impostos por sua natureza individual, ou pela natureza humana, ou por palavras, ou pela natureza da comunicação, ou palavras e pela natureza da comunicação. Então, ele foi especialmente contra 4 ídolos. Primeiro, os ídolos da tribo, que é a disposição que nós temos para acreditar sem suficiente evidência. Isso é o que os ingleses chamam de wishful thought, o pensar desejante. Vocês veem isso, por exemplo, quando uma pessoa tem crenças políticas nesse ou naquele discurso, e só vê certos canais, e só alimenta sua mente de certas informações, e é bom cair dentro de uma bolha. Hoje em dia é muito comum. Para nosso autor, nós devemos lutar contra os ídolos da tribo. Nós devemos saber que confiar é bom, mas confiar é melhor. Ou, como Russell teria sugerido, nós devemos exercer uma espécie de ceticismo saudável com relação àquilo que nos é apresentado. O segundo ídolo são os ídolos da caverna. São as disposições individuais que, pela natureza, ou pela educação, ou pelo meio, nós somos levados a nos fixar, por exemplo, em detalhes.
fixação em detalhes é a marca da mente pequena porque traduz uma incapacidade congênita de compreensão dos grandes problemas. Nem sempre é isso, mas... ou então, a generalização demasiada, ou então a crítica demasiada, um debunker que critica absolutamente tudo, às vezes inteligentemente. Um exemplo foi Paulo Francis. E nós somos, em nossas avaliações, sempre levados por valores subjetivos e precisamos manter-nos atentos a essas disposições específicas de uma e uma outra pessoa. Agora, terceiro são os ídolos do mercado e a disposição de sermos enganados pela linguagem. No mercado se fala muito, pelas convenções que estabelecemos na interação discursiva. Um exemplo apenas, os sofismas, como o de Stilpon, é um sofista e tem esse paradoxo que é tão simples que as pessoas nem entendem. Não se pode dizer, dizia Stilpon, de uma coisa que ela é outra coisa do que aquilo que ela é. Porque se você diz que ela é outra coisa daquilo que ele é, você diz que ela é alguma coisa, você não diz o que ela é. Por exemplo, você pode dizer que Sócrates é Sócrates, que Platão é Platão, que essa cadeira é essa cadeira. Mas você não pode dizer que Sócrates é barbudo, ou que Sócrates é calvo, ou que Sócrates é sábio, ou que Platão é forte, ou que essa cadeira é acolchoada. Por quê? Você não está dizendo que a coisa é o que é. Você não está dizendo que Sócrates, mais que Sócrates é Sócrates, que Platão é Platão, que a cadeira é cadeira. Ora, o que está errado nisso é uma coisa bem superficial. É o verbo ser, que tem dois sentidos. Tem dois sentidos principais. O primeiro é o sentido da identidade. Quando eu digo que 2 e 2 é 4. 2 de 2, eu estou querendo dizer que 2 de 2 é o mesmo que 4. Quando eu digo que Sócrates é Sócrates, eu estou dizendo que Sócrates é o mesmo que Sócrates. Agora, quando eu digo que Sócrates é sábio, esse é o da introdução da predicação, é o da cópula. Então, é um sentido diferente. Ou que Platão era forte, é um outro sentido. E ele considera, ele rejeita o outro sentido, como o segundo sentido, como se não existisse, e considera como se o único sentido do verbo ser fosse o sentido de ser da identidade. É o mesmo que. Ora, então é fácil você refutar o paradoxo de Stilpon, porque ele está produzindo sofismas com a linguagem. E Wittgenstein foi um filósofo que achava que muito da nossa filosofia pode ser disperso, certas metafísicas, podem ser dispersas pela terapia linguística, por um retorno da linguagem de suas férias metafísicas para o seu trabalho cotidiano. Um segundo exemplo são os discursos filosóficos belos e obscuros, ocultando ideias pouco relevantes, equívocas ou vazias. Exemplo, quando eu li pela primeira vez As Palavras e as Coisas, de Michel Foucault, eu tinha uns 20 anos de idade, eu comecei a ler e achei aquilo maravilhoso. É escrito de uma forma extraordinária, começa citando Borges. E eu pensei, depois de Sartre, isso aí deve ser o maior filósofo do mundo. Não sabia nada de filosofia. Só anos mais tarde, eu percebi que as teses de Foucault eram bem mais fraquinhas, mas eram como que aumentadas telescopicamente pelo seu discurso filosófico e pela sua obscuridade, pela impressão de grandeza que era dada. Por exemplo, ele diz que na modernidade surgiu o homem que depois, agora, pode desaparecer novamente. E ele dá como exemplo as meninas, quadro
As Meninas é um quadro em que as coisas são refletidas. Você tem a pintura, você tem as meninas que estão sendo pintadas, estão posando para a pintura. No espelho atrás, que está refletido na frente, você vê o próprio pintor, mas aqui você não vê o autor de tudo isso. Você não vê o homem como algo fundamental. O homem e o humanismo, de fato, no entanto, podem ter surgido, se tornado mais enfáticos no século XIX, século XX, mas, no entanto, o humanismo renascentista também valorizava, por exemplo, os grandes pintores, e há o humanismo de Sócrates no, da antiguidade, e há esses períodos em que o homem é renegado a ser uma segunda instância, o indivíduo, como, por exemplo, de certa forma, no período clássico, de certa forma, na Idade Média. E isso é verdade, mas não é assim uma descoberta fabulosa. Você vê, por exemplo, que Bar era apenas um servo. Uma vez ele pediu demissão e o nobre a quem ele servia mandou prendê-lo, porque ele tinha pedido demissão com demasiada insistência. Mozart, segundo sociólogos, tentou subsistir por conta própria e acabou em teatros secundários de Viena com as suas óperas fabulosas. Só Beethoven conseguiu vingar e se tornar, digamos, o grande compositor e senhor de si próprio, com toda a liberdade. E nós vemos isso depois em Wagner ou em Picasso, para o bem e para o mal também. Hoje nós vivemos num período de individualidade excessiva. Por exemplo, agora todos são filósofos. Todos que estudam filosofia devem ser filósofos. Bom, isso é considerado, por exemplo, por Chomsky, considere, por exemplo, Derrida. Pode ter um valor estético, tanto que é aceito nos institutos de literatura nos Estados Unidos, mas não nos institutos de filosofia, dos departamentos de filosofia. O que acontece com esses autores, pensa Chomsky, é o seguinte: ter uma ideia original, importante, é uma coisa muito difícil. Ocorre raramente. Então é mais fácil você enganar as multidões tendo uma ideia improfícua, não qualificada, incorreta, falsa, vazia, e você diz, por exemplo, a verdade não existe, e apresenta um turbilhão de argumentos obscuros, e isso engana as pessoas que não têm conhecimento de filosofia. Isso engana principalmente pessoas no terceiro mundo, porque o terceiro mundo, as pessoas não têm um conhecimento e uma visão sólida das coisas. E isso, portanto, é ruim. Essa é a opinião de Chomsky. Ídolos do teatro. Nós somos enganados pela tradição, como os escolásticos. O escolasticismo, no tempo de Bacon, ele estava como que petrificado. E o nosso pensamento pode ser aprisionado por velhos pressupostos que obstaculizam o que poderia resultar em uma investigação mais atenta da natureza. Exemplo, Galileu contra a autoridade de Aristóteles,
que era sagrada, ou então Einstein, em 1905, contra a autoridade da física newtoniana. Grandes físicos, que sabiam mais física do que Einstein, poderiam ter a ideia de que o tempo é uma variável dependendo da velocidade relativa dos corpos. Agora, nenhum teve, digamos, não a coragem, nenhum teve a presciência ou a coragem de voltar sua atenção para essa possibilidade. E Einstein, em uma noite em 1905, voltando para casa, teve essa ideia e a desenvolveu e a publicou. Então, nós vemos aqui como a autoridade da física newtoniana pesava sobre as cabeças das pessoas e não pesava tanto sobre a cabeça de Einstein, que felizmente era judeu, e os judeus são capazes de usar a cultura de um país de forma mais livre do que de uma tradição, de forma mais livre do que aqueles que seguem a tradição. Eles não se identificam tanto com a tradição, justamente por serem, de certa forma, terem sido e ainda serem, em certa medida, graças aos deuses, não tanto rejeitados e perseguidos. Agora, ele achava o silogismo, voltando a Bacon, ele achava o silogismo aristotélico improdutivo, porque a conclusão já está nas premissas. Agora, o método da indução era melhor, e o método da indução é aquele que é usado nas ciências empíricas. Indução, basicamente aqui, enumerativa. Primeiro fogo aquece, o segundo fogo aquece, o terceiro aquece. Conclusão, o próximo fogo também irá aquecer. E eu posso generalizar, todo fogo aquece. Isso é indução enumerativa. Ou a cada noite vem um novo dia, logo depois dessa noite virá um novo dia. Bacon criticava a indução enumerativa, que ela não é conclusiva. Ela apenas nos dá uma probabilidade, muito alta, talvez, mas não uma certeza. Exemplo, considere a conclusão indutiva da observação de cisnes na Europa antiga e medieval. Era de que todos os cisnes eram brancos. Com efeito, todos os cisnes observados eram brancos, até que os europeus, com as descobertas, viajaram até a Austrália e descobriram que isso era falso. Existiam cisnes negros. Então, a sugestão alternativa de Bacon, ele não eliminava a indução enumerativa, mas dava maior valor à indução eliminativa, que trata-se de experiências capazes de falsear uma hipótese. Ao estabelecer, diz ele, qualquer instância verdadeira, o exemplo negativo é o mais poderoso. O falseamento de uma teoria é decisivo, é arrasador, mas a sua confirmação, não. Um filósofo que pensou de forma semelhante, até mais radical, foi Karl Popper, o grande defensor do método de falseamento no século XX. Talvez o maior filósofo da ciência no século XX. Eu creio. O que ele dizia? Que o falseamento é aquilo que vale para as teorias, para as nossas hipóteses. Não a força indutiva que elas possam ter. Ele não acreditava na indução, o que é um grande erro de Popper. O exemplo predileto de Popper foi o experimento de Eddington, em 1919, visando avaliar a teoria da relatividade generalizada. Se nós considerarmos a teoria newtoniana da gravidade, nós sabemos que a gravidade é igual, a força da gravidade é igual à multiplicação das massas de dois corpos dividida pelo quadrado da distância, ao qual se aplica uma constante. Agora,
é preciso que tenha massa, é rest mass. Agora, a massa aqui das ondas de luz não tinha massa, não tem rest mass. Então, para Newton, a gravidade não iria atrair as ondas de luz. Agora, para Einstein, na relatividade generalizada, os corpos massivos eles encurvam o espaço-tempo e, portanto, as ondas de luz deveriam seguir uma geodésica encurvando-se também. Então, se nós estamos aqui na Terra e há uma estrela atrás do Sol, o feixe de luz da estrela deve ser desviado pelo Sol, atraído pelo Sol, digamos, desviado pelo campo gravitacional do Sol, pelo espaço-tempo curvo, e chegar à Terra de tal forma que a gente veja a estrela como se ela estivesse mais distante do Sol. Claro que isso não pode ser visto com o Sol brilhando, mas pode ser visto no eclipse. Então eles esperaram o eclipse de 1919 e nas fotos eles verificavam uma deflexão da luz das estrelas que pareciam mais distantes do Sol, as estrelas que estavam por detrás do Sol. Ora, isso aí é uma experiência crucial. Einstein mesmo diz, e o que acontecerá se isso se provar falso, se não houver deflexão? Bom, então há algo errado na teoria. Mas, felizmente, ela resistiu ao falseamento. E por isso ela foi aceita. Digamos, ela aumentou seu grau de probabilidade, embora Popper não aceitasse isso teimosamente. Então, para todo x, se f de x, então g de x, se isso é uma lei, isso nós podemos apenas probabilizar. Mas se encontrarmos existe x tal que f de x, então não g de x, isso aí elimina a generalidade da lei. Então, essa ênfase no falseamento e uma possível experimento crucial tem a sua origem em Bacon, que, ao contrário de Popper, não rejeitava absurdamente a indução. Método da ciência, a ciência deve progredir pela acumulação e seleção de observações. Você acumula observações e vê aquilo que se repete sempre em cada experiência e vê aquilo que se ausenta. Então, aquilo que se repete, você procura as causas e aí sim você deve chegar a uma conclusão. Bom, uma crítica usual a Bacon é de que esse método é mecânico e não deixa espaço para criação e imaginação científicas. Popper certamente diria isso. No entanto, em defesa de Bacon, nós podemos dizer que o desenvolvimento meramente cumulativo de observações por ele preconizado pode ser considerado mais como pré-condição para a ciência desenvolvida, hipotético-dedutiva que nós temos hoje, mas que é baseada em milhões de induções enumerativas que, de certa forma, causaram essa possibilidade de produção de ideias hipotético-dedutivas. Então é isso.